Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. O programa Opinião, que a partir desse instante vai até às 8h30. Hoje a gente vai falar de segurança pública, sim senhor, porque afinal de contas, quando a gente tem um sistema penitenciário que esteja de acordo com aquilo que se prevê, de acordo com aquilo que garanta, não é, as condições dos detentos e também da população de fora, de dentro e de fora, né? E a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui, está a postos aqui, mais uma vez, para nossa satisfação, doutor Geraldo Fideli, juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da capital. Ele comprou essa gravata vermelha só para vir aqui ao programa Opinião hoje, não é? E, mentira, ele já tinha ela, mas aí ele veio, eu agradeço de verdade pela vinda. Já eu converso com ele, eu quero cumprimentar primeiro meu caríssimo colega de quase 3 anos de bancada, Lorenberg Alves. Professor, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. É você que se liga no programa Opinião, aqui pelo canal 22 ou pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, viu? Doutor Geraldo, muito bom tê-lo aqui, rapaz. Tem um sujeito que eu perturbo muito para vir aqui da entrevista, é o doutor Geraldo, que quando pode, nunca negou. Rapaz, chegou a vir com Covid aqui, acredita? Ele não sabia, mas que ele veio aqui uma vez e depois ele falou: Paulo, eu estava com Covid, vocês não estão aí, estão com... A gente fez aqui, todo mundo passou, graças a Deus, ninguém teve problema nenhum. Mas eu quero dizer que ele sempre nos atende aqui, porque a gente quer que, na verdade, não sou eu e nem é o Lorenberg, é o telespectador, carece da boa informação diretamente da fonte. Muito obrigado por ter vindo aqui, mais uma vez. Você está bem, está com saúde boa hoje, né? Excelente. Obrigado, Paulo, pelo convite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. De fato, no dia 29 de agosto de 2020, eu vim nesse programa aqui. Estava doente, sem saber. Ninguém sabia. 2, 3 dias depois que apareceu o problema. Eu fiquei preocupado com vocês, né? Claro, Mas bom tê-lo aqui, obrigado por ter vindo aqui, e o programa Opinião e o telespectador, evidentemente, agradece. Eu vou perguntando logo, para o seguinte, a gente sempre ouve reclamações aí da superlotação, o excesso, não é, na população carcerária, e que o governo mexe para cá, mexe para lá, mas parece que é secar gelo com toalha quente. Evoluiu da última vez que o senhor esteve aqui, não, vamos pegar, do último ano para cá, houve evolução no que diz respeito a mais vagas, melhores condições para os detentos ali, mais segurança por consequência? Como é que está o cenário hoje em termos de ocupação no nosso sistema penitenciário? Boa noite. Paulo, já que falamos da época que eu vim aqui pela primeira vez, 2020, em agosto de 2020, naquele dia eu falei para você, nós tínhamos 12 mil presos para 6.300 vagas. Hoje, no dia de hoje, já é dia 11, né? 11 de abril de 2023, nós temos 11.530 vagas para 11.535 pessoas presas em Mato Grosso. Nós temos 5 pessoas além do número. Nós tínhamos naquele dia quase 6.300 pessoas, uma em cima da outra. Excesso de 6 mil e poucas pessoas naquela época. Agora tem 5 pessoas de excesso. Não existe cenário igual este no Brasil. Agora você me pergunta, está bom? Está muito bom em relação ao que era, mas tem muito chão pela frente. Olha só. Mato Grosso e mais. Já está sendo construído em Sinop mais 436 vagas. E já autorizado pelo governo do estado, mais 436 vagas para Barra do Garça. Então, no aspecto de espaço, não tem superlotação em Mato Grosso. O que precisa, sim, é classificação, organização, uma central de regulação de vagas, para poder separar, classificar de acordo com a pessoa, para não ter essa mistura e provocar maior possibilidade de aprendizado de crimes.
Olha só, então o que está faltando hoje, com urgência, não é, que se faz necessário hoje, é uma central de regulação de vagas. Sim. Não existe. Porque aí ficaria mais fácil de distribuir, de não ter... Saber qual que é o perfil da pessoa que vai para a PCE é diferente da pessoa que vai para o Gabenon lá em Várzea Grande, é diferente da pessoa que vai lá para o CRVG, o Capão Grande, Várzea Grande, que é diferente de... Cada qual tem suas particularidades. Ah, rapaz, né? olha só. Para poder fazer a classificação de acordo com até a origem da pessoa, a situação criminal que envolveu essa pessoa. É que nem existe na saúde, né? Tem a Central de Regulação na Saúde, mapeia-se tudo isso, cria-se um cadastro e todo mundo sabe quem é quem, o que faz, o que... né? Em outras palavras, não basta. Foi muito importante essa posição de hoje. Não existe no Brasil situação igual a esta. No entanto, precisa investir em pessoas. Investimento no sistema penitenciário em pessoas para fazer o trânsito, para poder fazer a segurança necessária, é investimento em segurança pública. Eu falo em pessoas, policiais penais, médicos, todas as equipes que formam essas verdadeiras cidades que são as penitenciárias. A PCE tem mais de 3.500 pessoas lá dentro, né? De pessoas presas, recuperando, hoje tem 3.600 pessoas, 2.600 pessoas. Mas os funcionários que lá convivem, dá 3.000 pessoas. E está uma ala de lá, o raio 6, está em reforma. Quando estiver reformado, vai ter 3.000 vagas lá na PCE. A que se deve isso? É questão de gestão mesmo? Porque tivemos no passado... Já te chamo, Nuremberg, só porque eu quero encerrar esse assunto. É gestão? O que é? Porque tivemos esse cenário proporcionalmente grave anteriormente, não se resolvia, era secar gelo com toalha quente. E agora o senhor está me dizendo aí algo que eu estou aqui. Sim, e mais interessante, o que se deve a isso? Que não tem como consertar tudo de uma vez só. É paulatinamente. Então, os próximos passos vão ser esses. Vamos conversar hoje sobre a questão de trabalho, os pavilhões, vão ser construídos para fazer trabalho, colocar empresas lá dentro, as penitenciárias, a questão de educação, né? Para e passo. Professor, agora sim, por favor. Juiz, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui. Eu, particularmente, porque toda vez que o senhor vem aqui, eu aprendo um pouco mais. Eu vou aproveitar parte dessa resposta que o senhor acabou de nos dar, porque os números que eu tinha aqui eram outros muito diferentes. Eu tinha, por exemplo, um universo de 9.563 reeducandos. O senhor está dizendo agora que são 11.535 reeducandos. E aí vem a minha pergunta, mudada a pergunta. Desses 11.535, qual é o índice percentual, qual é o número desses presos que ainda está em condições provisórias? Qual é o índice percentual? Professor, o senhor sempre com perguntas muito inteligentes. Essa é a grande sacada, a grande pergunta que se tem. Porque o que é preso provisório? Que não se tem definido no Brasil o que é uma reincidência. Eu falo genericamente que quem está na cadeia é quem cometeu vários crimes ou então pontualmente quem cometeu uma atrocidade que chamou a atenção e está preso. Porque é difícil prender hoje. Meus colegas magistrados que estão na audiência de custódia não têm facilidade para fazer a prisão. Agora, quem são esses? Formalmente está quase 50%, mas sabemos que o índice é menor que isto. Eu tive uma reunião ontem com o desembargador Orlando, falei, desembargador, precisamos fazer uma reunião, semana que vem, o senhor, eu, mais algumas pessoas, para nós finalizarmos o que é o preso provisório, para nós mostrarmos os números corretos. Porque não existe uma definição. Preso provisório, quem que é? O que voltou a ter crime, o que já tem uma condenação anterior? E quem, de repente, estava na rua, já cometeu um crime de menor potencial? Então, são situações que nós navegamos, nós pisamos em nuvens, na verdade. Não tem nada afirmado nesse sentido. E a grande questão é exatamente essa, não fazer, ao fazer a classificação, não fazer a mistura dessa população provisória com a definitiva. Você acha que a central de regulação, ela apontaria, traria luz a essa situação? Precisamos sentar primeiro, definir o que seria, para depois passar para a central para ela classificar. Ah, tá. Tipificar, né? Ó, isso aqui classificar o que nós vamos entender como reincidência no mundo, né? Nós falamos genericamente quem voltou a praticar novo crime.
estava na rua no cumprimento de uma pena e voltou a reincidir, voltou a praticar um novo crime. Esse seria, em tese, o preso provisório. Ele é definitivo numa pena, mas pode ser provisório na outra. Ele pode estar preso numa pena já, cumprindo pena. É um negócio complexo de chegar. Regime semiaberto e está respondendo provisoriamente por um crime novo. É complexo isso para chegar à classificação, Nós precisamos definir claramente para poder não fazer para separar corretamente o joio do trigo. Até porque com isso, que você está falando aí, para se chegar a um denominador. Por exemplo, a pergunta do Nuremberg, quantos por cento? O senhor chutou aí 40%, 50%, mas... O percentual que se fala é de 53%. 52%. 53%. 53%. Flutua de 51% a 53%. Mas teve comarcas, de maneira equivocada, a contabilidade chegou a 80%. Cáceres, por exemplo, fala da minha cidade, Cáceres. Lá chegou a 80%, mas só que os vários recuperandos de lá não eram da cidade de Cáceres, eram das outras comarcas que estavam presos em Cáceres, que eventualmente podiam ter um atraso. Então, nesse sentido, nós temos que fazer a classificação para saber quem é de fato que está atrasado ou não e qual que é a situação de unificação da pena. Entendi. Nuremberg, por favor. Olha, juiz, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. Veja, se eu tiver errado aqui, o senhor, por favor, me corrija. De acordo com o artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, ela prevê a perda ou a suspensão dos direitos políticos nos casos de condenação criminal transitada e julgada, enquanto durarem seus efeitos. Já o artigo 5º do Código Eleitoral dispõe no inciso 3º que não podem se alistar eleitores que estejam privados temporariamente ou definitivamente dos direitos políticos. E nós temos aqui um impasse. Esse impasse é exatamente como fazer com aqueles reeducandos que precisam trabalhar. O que fazer? Qual que é a solução dessa aritmética, juiz? Mas, professor, é incrível como o senhor vai pegar sempre na ferida. O senhor fez o segundo golaço agora. Obrigado. Porque há uns 6, 7 anos atrás, eu estive numa reunião com a presidente de então do TRE, a dona Maria Helena Povos. Ela é presidente do TRE naquela época. Eu levei essa situação para ela. Porque as pessoas saem na profissão de regime para poder tentar montar uma conta em banco, para poder se matricular, mas não tem documento mais importante que é o título, e lá se exige o título, senão não retira os números. Eu só quero, na verdade, que gostaria que levasse aquela proposta do Conselho de Presidentes do TRS e depois no TSE, temos que modificar essa questão. Porque essas pessoas saem querendo estudar e não podem conseguir fazer a matrícula, porque não tem o documento necessário, porque tem essa proibição da lei. Então é uma piada a reinserção social. É um problema sério que era simples. É só garantir o documento para ele e retirar da folha de votação. Suspender, está suspenso o direito político dele. Mas ele tem um documento na mão. Hoje sai com uma certidão de que está suspenso os direitos políticos. Não pode tirar o documento. Essa é uma matéria que eu vou lembrar do senhor quando eu fazer isso, para o CNJ, para o meu amigo Geraldo Lanfred, que é o braço direito do presidente do STF, nessa área penitenciária, porque nós temos que discutir essa matéria, porque as pessoas estão privadas de trabalhar, de estudar, em razão dessa situação. E é grave, hein? É muito grave. É grave e precisa de uma solução, já não é de agora, né? Me fala aí depois do tempo aí, né? Porque eu tô ninguém falou nada comigo hoje. Ah, bom. Nessas idas e vindas, eu sei que o caríssimo desembargador Dr. Perry, ele tem percorrido trecho para verificar em loco a situação do sistema penitenciário, né? Em algumas situações o senhor está lá junto para acompanhar, né? Que cenário, além do que o senhor colocou aqui já, não é? Da questão da ocupação e tudo mais, tem se verificado, porque os detentos, eles reivindicam tanta coisa, rapaz, e muitas vezes ocorre de ser algumas situações abusivas, né? Algumas reivindicações abusivas. Mas, enfim, que cenário que o senhor, junto com o Dr. Perry, verificaram ao longo dessas idas e vindas aí
pelas unidades penitenciárias e prisionais do Estado? Paulo, eu me lembro da primeira viagem que nós fizemos, em 2019, foi para Diamantino. Ao chegar na cadeia de Diamantino, ele quase caiu de costas. O Dr. Orlando Perriot é o nosso grande comandante dessa questão penitenciária no Estado. Ele chegou lá, se deparou com uma cela, com as pessoas amontoadas, não enxergava-se o chão. Olha só. Ele gravou, ele fez questão de pegar o celular dele, gravar e mandar para o governador do Estado, o Mauro Mendes, a situação penitenciária. E o governador se sensibilizou para chegar a esse ponto atual. Né? Hoje está empatado aqui no Estado. No entanto, as viagens continuam. E a primeira coisa que o Examinador Orlando faz quando entra numa unidade penitenciária, num bloco, ele pergunta para as pessoas que estão lá sentadas esperando conversar com ele, os recuperandos, o que o senhor sonha, o que se aspira, quer estudar, quer crescer, o que vocês pensam? São pessoas jovens, a maioria tem menos de 26 anos de idade, de 18 a 26. E já estão pensando em recuperar suas vidas, a grande maioria. É verdade, tem alguns que não querem saber disso. Escolheram um crime e vão ficar lá. Mas a grande sacada do Examinador Orlando é falar sobre a empregabilidade. Buscar, não é trabalho em si, não é fazer o crochôzinho, arrumar a bola. Porque aqui fora, quando estiver aqui, não vão trabalhar costurando bola. Eles têm que trabalhar em buscar parcerias com empresas, nós estamos fazendo isso junto com a FIENTE, com a CDL, com todo o Estado, para buscar emprego para essas pessoas, para que elas aspirem à possibilidade de rasgar a camisa do crime e voltar para a sociedade, a reinserção social. Isso se faz com trabalho, isso se faz com estudo, com educação. Então a nossa grande luta está sendo agora construir os pavilhões necessários, os barracões, para instalar as fábricas, para instalar as oficinas, para chamar o empresariado para dentro da penitenciária, que tem vantagens enormes para o empresariado. Não, eu estou falando de penitenciária, doutor, mas aí tem cidades que não tem penitenciária, tem uma cadeiazinha lá que é mequetrefe, com muita gente amontoada. Esse pessoal não pode ficar à margem, né? Então esse pessoal tinha que ser também beneficiado. Vamos falar uma cidade, Primavera do Leste. Lá está meu colega Pampado, como juiz. Lá ele conseguiu praticamente 100% da penitenciária lá, das pessoas, tem mais de 200 pessoas trabalhando lá. Falei trabalhando, não falei presos lá dentro. Trabalhando lá, trabalham para a comunidade, limpam as ruas, fabricam artefatos de concreto para colocar nas praças, para montar as escolas, para montar enfim, o que a criatividade possibilitar. Isso acontece em Primavera, mas acontece em Lucas também, com o meu colega Hugo. Está acontecendo lá com o meu colega em Sinop, o Walter. São inúmeros colegas meus, o Wagner do PIN, lá em Juína, está também trabalhando nesse sentido, junto com a comunidade que está presa. Enfim, falam nas unidades grandes penitenciárias, que lá classifica-se, alguns não vão poder sair, mas trabalham internamente. Os que podem sair, que têm perfil adequado, que não vai fragilizar a segurança da sociedade, passa sobre a triagem e vai trabalhar na cidade. E tem descontado nos dias de prisão. Sem dúvida. A remuneração... 3 dias de trabalho, tira um dia de pena. 12 horas de estudo, tira outro dia de pena. Mas eles trabalham e remunerado, ninguém trabalha de graça. E o mais importante, eu não sei se o senhor falou aí, se falou, passou batido. Eu acho que devia estar contido nessa simulação de proposta, né? Porque proposta, quando eu tiver no papel aqui, ó, governador, o negócio é assim que funciona, assim, assado. Eu acho que está faltando aí a qualificação. Você falou estudo, beleza. Estudar, matemática, geografia, aprender. O cara tem muito analfabeto, muita gente que interrompe os estudos. Estou dizendo qualificação. Você falou de empregabilidade, para o cara sair de lá, para não voltar a cometer crime, ele tem que sair de lá sabendo, vou trabalhar de padeiro. Então, o governo tem lá uma estrutura que possibilita os cursos. Faz curso para todo mundo aí, para alfaiate, para não sei o quê, para confeiteiro. E por que não pegar esse nicho, esse pessoal que precisa? Aí sim eu poderia chamar ressocialização com R maiúsculo. Você está certíssimo, Paulo, e eu vou complementar, de acordo com a potencialidade da região. Lá em Água Boa, por exemplo, vamos trabalhar na questão rural. Lá tem uma fazenda em Água Boa, de teca. Fica uns 30 quilômetros da unidade penitenciária.
Vem um ônibus da fazenda buscar os recuperandos, isso há mais de 7, 8 anos já. Tiveram 2 fugas nesse tempo todo. Pegam 60 pessoas, trabalham na fazenda, né, e voltam. E lá, o Senar ensina para eles o trabalho na área rural. Isso é exatamente isso que você falou, mas voltado de acordo com a região. De acordo com as parcerias, vocações nós fazemos exatamente esse sentido. Buscar a empregabilidade. Sorriso, Sinop, por exemplo, agro. O cara vai trabalhar na lavoura. Trabalhar em máquina. Máquina. Né? Esse é o caminho. Qualificação. É isso que está sendo feito. Exatamente isso. Aí, governador, tá vendo? Vamos mexer o doce aí, que eu acho que tem solução isso aí, não é só achar que... Mas ele está comandando isso também. Ele, com o Jean, que é o secretário de Administração Penitenciária, com o secretário Roveri, está possibilitando essa situação também. Né? Então, ninguém faz nada sozinho. Não estamos chamando para o Poder Judiciário como se fosse a resolução do problema. É uma parceria enorme. Poder Executivo, com toda... E iniciativa privada também, porque o cara pode ajudar, né? O cara do comércio local Só lá. Pode. Né? Só deve. Sem iniciativa privada, nada acontece. Aí, tá vendo? Tem solução, tem jeito sim. Aí é ressocializar. Agora levar o cara, montuar lá e o cara misturar com os traficantes. Aí pega o cara que roubou galinha, junta com os traficantes lá. Aí vira um... Passa o dia ligando aquele golpe para nós. Todo, né? né? Eu não aguento mais receber aquilo lá. Ó. O Sandro Louco me ligou umas 500 vezes. 500 Sandro Louco, vozes diferentes assim, sabe? Porque é os golpes que tem por aí, não é? Olha só, a opinião vai para o intervalo comercial e está entrevistando hoje aqui, mais uma vez, com muita satisfação, doutor Geraldo Fidelis, da 2ª Vara de Execuções Penais. A gente volta num instante só. Não falei que era breve? Estamos de volta já com o programa Opinião, hoje com o juiz da Vara de Execuções Penais, Geraldo Fidelis, o Gazeta Digital. Clica aí, www.gazeta digital e confira comigo algumas das principais notícias que a gente tem nesse instante. Por exemplo, olha só, rapaz, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso respondeu nesta segunda, dia 10, ao Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, que visa suspender a intervenção do Estado na saúde de Cuiabá. Para o Legislativo, a intervenção estadual está fixada na Constituição Federal. Na última terça-feira, dia 4, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, nacional, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra a lei da Constituição Estadual, que trata sobre a intervenção do Estado em municípios. A legenda solicitou, em decisão liminar, a suspensão da intervenção. A relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, deu 5 dias para a Casa de Leis e também o Ministério Público se manifestarem na ADI. O MDB cita a possibilidade de suspensão das intervenções autorizadas pelo Tribunal de Justiça com base no artigo 189 da Constituição Estadual de Mato Grosso, sob o argumento de os municípios terem violado princípios constitucionais, abre aspas, especialmente a intervenção ora em curso no município de Cuiabá, fecha aspas. Então, em resposta à Corte, a Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa disse que a intervenção se encontra ancorada no artigo 34 e também 35 da Constituição Federal. Tem também esse destaque aí do GD. Com apenas um voto divergente para que o governo Mauro Mendes, do União Brasil, retomasse as obras do VLT, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, TCE-MT, deu aval em definitivo para a continuação das obras do ônibus rápido de transporte, que é o BRT, em tradução livre. Em seu voto, o conselheiro Walter Albano rejeitou
as representações feitas pela Prefeitura de Cuiabá que apontavam irregularidades na troca do modal e também no contrato entre o governo do estado e a empresa Nova Engevix, responsável pela elaboração do projeto e também implementação do transporte. Segundo o conselheiro, todo o processo de troca de modal pelo governo do estado ocorreu de maneira lícita e sem irregularidades. Disse a paralisação da obra traria danos. Albano também rejeitou as denúncias de suposto, abre aspas, conluio, fecha aspas, entre as empresas que participaram deste processo de licitação por conta da atuação do grupo econômico envolvendo aliados do governador, como o deputado federal Fábio Garcia. Tá aí, ó. Esse é um dos destaques, esses são alguns dos destaques do Gazeta Digital, novela BRT, VLT, e também essa situação aqui, lá envolvendo a intervenção na cidade de Cuiabá. Lorenberg, escolhe uma das duas. Vou te perguntar sobre a primeira. Você tem alguma... Vou perguntar sobre essa primeira. A Assembleia está convicta de que, à luz da Constituição Federal, está tudo certo, obrigado. E continua com seus argumentos aí, agora tem esse prazo de 5 dias aí. O que você prevê disso aí? Paulo e amigo telespectador, vou fazer 2 observações muito rapidamente. Veja, a ministra Carmen Lúcia, de forma habilidosa, antes de trazer a sua decisão sobre o pedido do MDB, um pedido de liminar, porque o MDB argumenta a seguinte questão. A Constituição Federal, de acordo com a argumentação do MDB, não está dizendo que é a minha, de acordo com a argumentação do MDB, a Constituição Federal delega à Constituição Estadual essa questão da intervenção. E de acordo com o mesmo MDB, na Constituição do Estado de Mato Grosso, há um vazio. Não foi bem essa a frase que o MDB usou. Não existe sobre a intervenção na Constituição do Estado de Mato Grosso, de acordo com a argumentação do MDB. Não são minhas as argumentações. E aí a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, de forma habilidosa, ela pediu a manifestação, pediu não, determinou a manifestação da Assembleia Legislativa e do Executivo. E também pediu para que o Ministério Público também faça a sua manifestação. E só depois disso tomar a sua decisão. Agiu de forma correta, tranquila, a meu juízo. Por outro lado, o MDB também cumpriu a sua parte, amigos. Porque, veja, o prefeito da cidade é filiado ao partido MDB. E não existe MDB cuiabano, MDB mato-grossense e MDB nacional. Existe um único partido nacional. Aliás, o artigo 17 da Constituição Federal é muito clara. O caráter do partido é nacional e não regional e nem municipal, como era na Primeira República. Então, o MDB agiu de forma correta. Está socorrendo o seu filiado. Tentando socorrer, está esperneando, né? Está esperneando, está certo, tem que fazer isso, né? Simbora aqui, estamos entrevistando aqui nessa noite aqui Geraldo Fidelis, juiz de direito da 2ª Vara de Execuções Penais. Doutor, eu estava com um assunto aqui, é o seguinte, em janeiro, agora, em janeiro, teve o fechamento lá do Centro de Custódia, né? O CCC. Ali os chamados bambambãs, né? O pessoal que era, né, nível superior, aquela coisa toda. A unidade, então, foi desativada lá no mês de janeiro, bem como também o antigo complexo lá, o antigo centro de ressocialização, já que estamos falando tanto de ressocialização aqui, né, o CRC. Eu queria que o senhor falasse os reflexos disso, já que em fevereiro teve uma decisão da Justiça também,
determinando aí a reabertura em caráter provisório, aí o pessoal emenda, né, como se fosse definitivo. Como é que está isso hoje vai fazer falta na estrutura que nós precisamos para abrigar aí os detentos, ou foi acertado, o que está acontecendo é provisório realmente, enfim, que se eu fizesse uma análise técnica sobre isso? É simples. Existiu essa situação em Mato Grosso, estava existindo essa situação em Mato Grosso, com o fechamento do CCC, encaminhamento dessas pessoas, dessas 13 pessoas, para o raio 8 da PCE, e esse raio 8 é o de segurança, maior segurança dentro da PCE. E estavam lá. Isso, para minha visão, enquanto corregedor, fragilizava a segurança do raio 8. Mas enquanto isso estava sendo discutido, eu tinha uma decisão até para retornar eles para o CCC, mas ao retornar, foi verificar lá, já estava sem telhado já. Já tinham destelhado, encaminhado o telhado lá para a área do Palmeiras, unidade de Palmeiras, lá vai ter uma unidade penitenciária lá também. Então, enfim, suspendeu-se a decisão. Mas enquanto isso estava sendo gestado, houve uma decisão em Brasília, modificando o entendimento em relação, revogando o inciso 7 do artigo 295 do Código de Processo Penal, que garantia o direito à prisão especial das pessoas com diploma em qualquer uma das universidades do país, com diploma de curso superior. Revogou-se um inciso desse artigo. Esse artigo tem 11 incisos, só o 7 foi revogado. Mas as 13 pessoas que estavam lá dentro, elas preenchiam apenas esse inciso. Eram pessoas que tinham curso superior, que agora são presos provisórios, foram encaminhados ao espaço reservado a presos provisórios. Não vai ter nenhuma celeuma. No entanto, ainda permanece outros 10 incisos. Governador, vice-governador, secretário de Estados, deputados federais, estaduais, senador, juízes, advogados, promotores, pessoas que compuseram o tribunal de júri, pessoas que estão no livro de notas, de beneméritos, né? São situações que compõem esses 10 incisos restantes, que precisa ter um espaço reservado para essas pessoas. Hoje, aqui em Cuiabá, não tem nenhuma pessoa, a não ser uma mulher, uma senhora, uma advogada que está no feminino. 2 advogadas, digo de passagem. Então, o governo está construindo também, dessas obras, 60 vagas masculinas aqui e 10 vagas femininas. Vão ser informam, inclusive, algumas delas, em sala de Estado-Maior, para autoridades que possuem essa prerrogativa dada por lei, e para que não haja essa fragilidade na estrutura. Eu estou há 10 anos na execução penal aqui. Passamos situações gravíssimas de autoridades, dos 3 poderes que tiveram que passar no CCC. Cumpriram a pena corretamente, sem nenhum transtorno e sem ser colocado numa situação de desrespeito. Mas, enfim. Entendi. Mas lá hoje, naquele espaço lá, antigo Carumbé, lá tem... Está fechado. Fechado. Está fechado. Lorenberg. Juiz, sobre a interdição da Unidade de Saúde 3 da Penitenciária Central do Estado, ainda continua a interdição ou ela foi liberada? Como que é? A lei antimanicomial proíbe a prisão dessas pessoas. As pessoas, é questão de saúde pública e não de área penitenciária. São pacientes mentais em conflito com a lei e devem ser tratados junto à saúde pública. Certo? Então, lá não vai abrir mais, é proibido. A lei proíbe manicômios no Brasil. Então, as pessoas têm que ser tratadas e não são presas. Pode acontecer pessoas com situações como essa na presa, tem que ser separado, ser triado, de passar pela IAP, que é uma equipe especial que trata para fazer encaminhamento. Agora, falta espaço adequado em Mato Grosso para essas pessoas. Nós temos mais ou menos quantas pessoas nesse... Oficialmente 22 pessoas 22. Lá no Adalto Botelho. Doutor, o senhor citou, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas bem brevemente, vou te fazer uma pergunta para uma resposta também breve. A audiência de custódia, eu não tenho nada contra, mas toda vez que vem algum juiz aqui, desembargador, eu dou uma cutucadinha, porque eu
particularmente sou contra, mas quando eu estudo sobre o assunto, eu sou mais contra ainda, porque o resultado prático, o benéfico disso, a gente não vê, ou vê. Aonde que está esse resultado benéfico disso? Como era antes? Você pegava, prendia a pessoa, ficava 10, 15 dias na cadeia, botava lá filiado à facção criminosa. Pois é. Ia para a rua, sem você enxergar. Daqui 15 dias você estava na rua lá, roubando o carro, fazendo coisas pior. Hoje em dia, analisa-se se é questão de prisão. Se for prisão, vai ser preso. Se não for questão de prisão, dá o encaminhamento necessário. Então, quem faz esse encaminhamento? Junto às equipes psicossociais que trabalham na custódia. Então, é muito importante. Eu sou um grande defensor das custódias. Ah, o senhor defende essa história? Mas muito. Assim, aliás... Eu não consigo ver, doutor. Porque, olha só, então pergunta aqui, vamos problematizar aqui. Um exemplo de quando não é o caso, quando não é necessário. Drogadito. Drogadito ele precisa ser tratado. Na cadeia ele vai ficar alguns dias, lá vai sair daqui piorado ainda. Drogadito precisa ser tratado, nós precisamos dessa atenção pessoal. Mas está secando o gelo com toalha quente, doutor Geraldo Fidelis, porque aí sim, se entrar a Justiça, Ministério Público, todo mundo, no gogó do governo, cadê os centros de reabilitação, cadê isso, cadê as políticas sociais, para que esse pessoal não fique aqui à mercê, senão vai ficar aquela coisa de... Paulo, a resposta não está no sistema penitenciário para isso. Você está falando certinho. Tem que buscar os órgãos competentes para poder criar esses centros. Mas a resposta não é no sistema penitenciário. Porque aí sim vai potencializar o problema e vai sair de lá coisa pior. Então, governo, olha aí, o governador Túlio hoje anunciou aqui, né, por causa das vagas e tudo mais, aí daqui a pouco E agora a gente precisa ter uma solução para isso. Nós precisamos ter uma solução para isso. Você vai aqui, quer ver aonde? Você vai aqui no Leblon, ali na primeira, 4 de janeiro, você vai ali aquela regiãozinha ali. Você vai aqui perto da antiga Folha do Estado ali, rapaz, o pessoal fica de dia zumbizando assim, sabe? Andando para baixo e para cima assim. Mulheres novas assim, todas desleixadas, todas nem aí, noiadas da vida. E não tem ninguém que faça nada, esse pessoal está morrendo. E aí vão ali, vê um carro dando bobeira ali, vai lá, rouba alguma coisinha para comprar mais. E o Estado precisa se manifestar. Ou não precisa? Aí eu não sei mais nada. E o senhor falou certo, não é o sistema penitenciário que tem que resolver isso. Não é a justiça que vai resolver isso, é poder executivo, né? Tá errado ou eu estou falando besteira? Não falei nada. Não, estou perguntando só, porque você é mais sabido que eu. Não, porque eu fico indignado com isso, rapaz. Não é possível, não tem um centro de reabilitação assim. É verdade. Né, porque o usuário de droga não é um criminoso. E nem pode ser tratado como criminoso. Ele tem que ser tratado na questão da saúde pública. E aí, sim, é questão de saúde pública e questão de segurança pública. Quando você vai lá na fronteira, reforça a questão do policiamento, né? Eu sou favorável a uma base aérea aqui em Mato Grosso, na região de Cuiabá, por exemplo. Tem que ter uma base aérea para poder capturar essas avionetas chegando lá da Bolívia para cá, para o Pantanal nosso. Cada Olha só, isso é bom, 400 quilos, é fundamental. Eu conversei com o Coronel Rovelli sobre essa questão. Essa é uma luta grande que nós temos há anos em Cáceres sobre essa questão. Né? É fundamental para o Mato Grosso ter uma base aérea aqui, para poder fazer essa interligação, porque aqui está aberto. Né? Nós temos uma fronteira aqui, eu sou da fronteira, sou de Cáceres. 720 quilômetros de fronteira seca. Na época da chuva, na época da seca, 920. É à vontade. Né? Opinião vai dar um tempo para o intervalo comercial e volta já com o Geraldo Fidelis aqui, juiz de direito da Vara de Execuções Penais. A gente volta no instante só. Estamos de volta aqui com o programa Opinião. A gente falava agora há pouco dos direitos humanos, né, lá atrás. Eu não vou deixar passar em branco, né, essa oportunidade aqui de fazer aqui uma alusão e homenagem póstuma à doutora Betsy. Eu não sei se o doutor Fidelis chegou a trabalhar com ela, acredito que sim, porque é grande amiga. Grande amiga, inclusive, né? Que nos deixou, tem o quê? Tem nem um mês. Grande figura humana e os presos, né? Que a população carcerária tinha nela, né, uma mãezona, assim, porque ela realmente tinha, na acepção da palavra... Paulo, Betsy, Valdir Caldas, Ronei de Mais Grande, o Ronei,
pessoas não estão mais conosco aqui, mas fazem muita falta para o centro penitenciário nessa atenção. Então, e eu, como repórter, muitas vezes eu a entrevistei, né, e ela, assim, sempre convicta, não é, ia lá, direito é direito, não é, o que está escrito, direitos humanos têm que ser respeitados. Tem uma pergunta que chegou aqui, caríssimo doutor Fidelis, aqui no nosso zap. Boa noite. Como resolver o problema da falta de médico clínico nos presídios? Meu nome é Epaminondas. Essa situação, até falei em off, no intervalo contigo, que nós falamos muitas coisas positivas. Nós temos muitos calcanhares de Aquiles, na verdade, nós temos muitas fragilidades. A maior fragilidade que eu vejo no sistema penitenciário neste momento é a falta de atenção à saúde. Ontem estive reunido com o secretário Roveri de Segurança Pública, também com o secretário Gilberto Figueiredo, no gabinete do desembargador Orlando Perry, toda a equipe que estava lá dentro, discutindo exatamente isso. Porque não é uma situação de Cuiabá, é uma situação de todo o estado de Mato Grosso. Então nós estamos buscando essa saída. Teve uma proposta no sentido para poder contemplar essa atenção para os principais unidades penitenciárias do estado e também meios de acesso, talvez telemedicina, para as menores unidades. Porque não basta você atender Cuiabá, Rondonópolis, Água Boa e Sinop, que são as maiores, ou Cáceres também, e Tangará da Serra. Não. Tem as cidades menores, que tem 100, 150 pessoas, 200 pessoas, e lá, eventualmente, fica difícil ter um médico específico, mas tem que ter a atenção através da telemedicina, de repente. Então, isso está sendo gestado, inclusive, pediu-se na hora, daqui 30 dias vamos falar. Aí o secretário Gilberto Figueiredo falou, não, esse não é o tempo do governador Mendes. O Mauro Mendes falou, isso aqui é para ontem. Disse o secretário Gilberto Figueiredo na reunião. Então, antecipou para a semana que vem já, para poder dar uma conclusão nesse problema, que é talvez o mais sensível nosso nesse instante. Ok. Professor? Juiz, eu vou tentar fazer uma pergunta que me pediram a fazer ao senhor. Um telespectador me pediu a fazer, eu vou tentar fazer isso. Lá no artigo 5º, que o senhor conhece muito melhor do que eu, mas eu vou ler até para ajudar o amigo, o telespectador. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Fecham aspas. E aí eu faço duas perguntas. Diante desse quadro aqui, do que diz esse trecho da Constituição, juiz, está claro que todos nós somos, de fato, na prática, iguais perante a lei? Se são iguais, juiz, é uma provocação mesmo, se são iguais, por que o tratamento desigual com as mulheres, com os homossexuais, com os idosos? Por quê? Nós não somos iguais? Professor, dá vontade de pegar uma fita, o senhor está o tempo da fita, né? Uma cópia desse programa aqui para a gente fazer até uma aula. Dos apontamentos que o senhor está pegando. O senhor falou exatamente agora da pior das prisões, que é a prisão da mulher, encarceramento feminino, onde a mulher vai para a penitenciária, vai para a cadeia, e a família esquece essa mulher. Aqui na penitência feminina, nós temos 200 pessoas presas, 200 mulheres presas, 200. Em Mato Grosso, 560. Tá? Aqui temos 200. E acho que nem 20 possuem visitas. Meu Deus. Nem 20. São esquecidas. Elas são esquecidas. Para começar, para a mulher, sempre dá a prisão que ficou pequena para os homens, é descartável, vamos fazer um presídio feminino. Nunca constroem presídio para a mulher. Não existe isso. Sempre fica o segundo plano. Já começa por aí o erro. E a atenção a elas, nesse universo, é porque elas são diferenciadas, estão as necessidades diferentes do público masculino, em todos os sentidos. Tem que ser voltada para uma outra situação. Aliás, elas não combinam com o encarceramento.
Aliás, também, muitas delas, a maioria delas são vítimas que estão lá dentro. Sim, porque cometeram o tráfico para contentar seu marido, seu amante, seu namorado. Usaram o seu corpo para fazer como mula para levar droga na cadeia para o seu parceiro não ser vítima de uma violência lá dentro, para pagar uma dívida lá dentro. Nunca está sozinha, nunca está isolada. E na verdade, ela é vítima dessa situação. Esse estudo tem que ser feito com muito mais, ser apurado com muito mais atenção. E mais, eu estou falando da mulher, mas quando eu falo da mulher negra, porque em 2019, 70% das pessoas que estavam lá dentro da penitenciária feminina de Cuiabá eram mulheres negras. Uma dupla vulnerabilidade. Mulher e negra. Quando eu falo negra, eu falo a parda, a preta. Isso aí é para se colocar a pensar. E mais ainda, 80% a 85% delas são presas em razão ao tráfico de entorpecentes ou furto. Crimes que se comunicam. Comete o crime, drogadita, né? Para poder comprar droga na esquina. Então é uma situação social maior. E quem fez essa pergunta é correta. E soma-se mais ainda agora, do lado do público, na questão do LGBTQIA+. Que quando uma rebelião acontece na penitenciária masculina, a ponta de lança da rebelião para ser morta é o homossexual. É o público LGBTQ, que é colocar na frente. Escudo. Então, tem que ser sim dado uma atenção especial para eles não ser vítima de ser viciado numa penitenciária. Existia aqui no Carumbé, no CRC, e foi transferido lá para o Agamenon, um trabalho feito, estamos ouvindo agora, lá tem televisão, estamos nos vendo agora, que é a área Arco-Íris. Eu visitei eles 2 semanas atrás. Mudou-se para lá, mas ainda não tem a plenitude dos trabalhos que tinha no Carumbé. Então estão acuados na ala que são presos. E essas pessoas, como as outras também, têm que sair para trabalhar, para poder arejar. E tem que tomar o remédio, eles tomam remédio, tomam hormônio, inclusive. O Estado tem que dar o hormônio para eles. Então é uma especialidade dentro da cadeia, nessa atenção. Existe essa atenção especial, mas precisa ser aprimorada. É a área social que precisa de uma lupa, né? Precisa de ver a todos, né? Tem que ser um governo de todos, para abranger todo mundo. Não tem esse negócio de preconceito, não, de deixar à margem. Todos precisam da atenção de lupa e da parte do poder público, no caso das penitenciárias, né, do Estado. A gente espera que isso seja meta também aí a ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Eu queria abordar com o senhor aqui, caríssimo Geraldo Fidelis, a gente vê no cenário nacional algumas coisas que nos deixam arrepiados. Por exemplo, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte. Aí a gente fica vendo pela televisão, será que isso vai chegar aqui? Porque aqui também tem células das facções, não é? Aqui também acontece, vez ou outra, alguma situação. Outro dia, perguntando para um agente da segurança pública, eu posso falar até o nome, porque não foi numa entrevista ao vivo, o coronel, comandante da PM, dizendo o seguinte, que não aceitando que existe que o crime organizado esteja, um poder paralelo, vamos chamar assim, né? Porque o índice de criminalidade aqui tem crescido e, invariavelmente, tem sempre envolvendo facções, ou células, ou faccionados. Como que o senhor vê isso? E o telespectador pode estar perguntando, e aí, será que a gente corre algum risco de ter uma rebelião aí, algo... Porque lá alegou-se visita íntima, alegou-se banho de sol, alegou-se um monte de coisa. Aqui as exigências não são muito diferentes. Veja bem, fala-se de crime organizado, que eu penso, nós precisamos ser mais organizados que o crime organizado. Precisa que as inteligências das polícias, da segurança, conversem com o sistema penitenciário, porque a cúpula do crime organizado está presa, está atrás da grade.
está na segurança máxima aqui, na PSE principalmente. Então tem que ter uma vigilância redobrada, tem que conversar a inteligência do sistema penitenciário com a inteligência da Polícia Civil, a inteligência da Polícia Militar. É muito importante que nós sejamos mais organizados que o crime organizado. Agora, quanto dentro da penitenciária, como eu falei, eu estou 10 anos trabalhando nessa área. Eu aprendi com vários amigos meus, policiais penais, inclusive, que a cadeia, na penitenciária, fala. Se você vai lá, se começa um barulho enorme, tem problema aí. Mas pior do que isso, quando você vê um silêncio. O silêncio é ensurdecedor. O silêncio é ensurdecedor. E fala mais do que o barulho. Hoje, nesse dia de hoje, as nossas cidades estão conversando normalmente, estão falando, estão tendo o zumbido. Aquele barulho de restaurante na hora do almoço, né? Normal. Os talheres, né? Assim existe, um zumbido, né? Mas não mais alto nem mais baixo. E está bem trabalhada essa questão. Mas a preocupação existe, é lógico. Não tem como deixar de enxergar o que se acontece. Nós somos um estado que nós estamos 920 quilômetros de fronteira com a Bolívia na época da seca, 720 na época da chuva agora. E que nós estamos lá em Porto Espiridião, nós sabemos que estamos na Bolívia ou não, lá em Vila Bela, né? E em Cáceres mesmo. Mas enfim. Em pequena ou em grande proporção, doutor Geraldo, existe o poder paralelo aqui no estado de Mato Grosso? Dadas as estatísticas que a gente tem visto aí, e aqui jornalistas noticiado, não é? Coisas assim horrendas, bem típicas de faccionados, né? Ou do crime organizado propriamente. Para eu afirmar isso, eu tinha que ter uma concretude maior. É muito sério eu afirmar, existe. Eu acredito que existe um trabalho muito sério feito pelas polícias, todas elas, a segurança pública, e esse trabalho tem que ser de maneira presente, mas também discreto, para atingir a finalidade. Isso eu vejo acontecer aqui no estado. Lá na fronteira, Gefron e CIA, está satisfatório lá? O senhor falou aqui tá bom, obrigado, já escutei, porque está um barulho esquisito aqui. Uma aeronave aqui, por exemplo, na região central. Mas o senhor acha que lá no Gefron, na fronteira, o senhor acha que está contente, precisa de reforçar mais, o Exército precisa de entrar também, o governo federal? Eu acho que o Gefron faz um trabalho espetacular em toda a fronteira. Lógico que tendo mais homens, melhora. Mas eu acho muito importante, como eu conversei com o Roveri, acho fundamental conversar com a bancada federal nossa, a instalação de uma base aérea. O desembargador Marcos Machado tem essa ideia também. Já viajei com ele para Brasília para ter essa conversa lá no controle aéreo nacional, umas 5 anos atrás, mais ou menos. Mas sem a força política, não consegue. Eu tenho certeza que nós daqui podemos até querer. O governador quer com certeza, mas sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Lembeck, uma curtinha para encerrar o programa. Vou aproveitar exatamente a última palavra do senhor, juiz. Da questão de conversar, do diálogo com a Polícia Civil, Polícia Militar, com o Executivo, com o Judiciário. Essa interação tem limites ou não? Ou ela é de forma ilimitada? Nós temos que buscar o contato institucional, né? Institucional, sem dúvida, sempre é importante. Eu falo isso porque, professor, eu fui criado, meu pai era advogado, foi político. Eu cresci com aquilo, eu sei da importância da interligação dos contatos. No entanto, sei também que tem momentos da época de política, época de eleição, época eleitoral, que é necessário você saber que quem, de repente, é seu parceiro de debate institucional é candidato a um cargo político. Então nós temos que ter os limites de acordo com a ética que determina também. Mas os assuntos em relação à segurança pública é fundamental ter essa integração. Integração. É isso, gente. O bate-papo está muito bom. O senhor falou que o pessoal do sistema penitenciário, lá os detentos estão assistindo a gente. Tem televisão lá agora. Boa noite para vocês, viu, rapaziada? E vão dormir, a oração antes de dormir, tá? Aliás, isso aí eu aprendi outra coisa também, tem que falar para você. Isso aí é uma regalia. Uma regalia. Quem merece, existe. Quem não merece, tira essa regalia.
Então, Ah, é? A maioria das unidades não tem televisão. É que nem criança, ó, castigo, se obedeceu, tem. E se tiver um bagunceiro, tira o bagunceiro de lá, porque tem que ter tranquilidade. Ele sabe o que eu estou falando. Aí, turma, boa noite a vocês aí, obrigado pela audiência aí nas cadeias, nas penitenciárias, enfim, obrigado aí. Geraldo Fidelis aqui defendendo aí o que é justo, não é? Obrigado por ter vindo, esse espaço continua posto para bem informar. Eu sempre agradeço, obrigado mesmo, estou à disposição. Vou perturbar mais, você vai ver, daqui a pouquinho eu estou ligando lá, vem aqui, rapaz, aí é uma hora dá certo, né? Obrigado de verdade pelo respeito que o senhor tem para com o programa Opinião. Dorenberg, a gente se encontra então. Até amanhã. O doutor Rui Guilherme, delegado de polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Informática, ao vivo, aqui, amanhã, Formado na Unemate, doutor Rui, conosco de Cáceres, a terra dele, futuro prefeito de Cáceres. A gente volta então amanhã, aqui, ao vivo, às 7h30 da noite, até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.